Fala torcedor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Paixão Verde, espero que todos estejam bem. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e hoje vamos falar um pouco sobre o porquê o Palmeiras de tabela está quebrando São Paulo e Corinthians, falar um pouco da imprensa, né, que não aprende nunca, o Flamengo mesmo ontem passando na Bacia das Almas, continua aquela coisa do Flamengo, elogios e elogios e elogios. E também falar um pouco sobre a expectativa, né, dessa próxima fase da Libertadores, a eliminação do São Paulo. Bora pro vídeo que tem muito assunto. Pois é, galera, essa eliminação do São Paulo ontem, né, para a LDU, 3-0 no agregado, eliminação incontestável, a LDU foi muito melhor que o São Paulo. E também o Corinthians, eu quero dizer o porquê que eu tô colocando os dois no mesmo balaio. O Corinthians nem na Libertadores caiu lá atrás na pré-Libertadores, coisa que, né, vem se tornando até corriqueiro para o Corinthians. Mas por que eu acho que o Palmeiras, além de estar nessa fase super vencedora, ganhando um monte de título, vendendo muitos jogadores, se estruturando, melhorando o CT e várias boas notícias e uma projeção de futuro muito boa, por que eu acho que o Palmeiras de tabela está quebrando São Paulo e Corinthians? O São Paulo e o Corinthians não é novidade para ninguém que eles atravessam problemas financeiros, né? Eu acho que o Corinthians é até um pouco mais que o São Paulo, mas os dois estão bem quebrados ali. O que acontece? Desde 2015, que o Palmeiras começou essa era campeã, que o Palmeiras está sempre chegando e está sempre ganhando muitos títulos, e quando não ganha, bate na trave, é vice, quase ganha, quase chega em final, quase chega em semifinal, o Palmeiras está sempre nessa batida. Acho que começou um movimento, principalmente mais forte nos últimos 3 ou 4 anos, do Corinthians e do São Paulo, de estarem quebrados, como estão, né, financeiramente, mas eles começam a se obrigar a fazer investimentos que eles não podem, justamente por conta do Palmeiras, eu tenho certeza, e explico por quê. Porque o Palmeiras é o único dos 4 considerados grandes de São Paulo que tá ganhando título, cara. E um atrás do outro, empilhando taça atrás de taça. E tá deixando para trás. Corinthians, São Paulo e Santos já deixou para trás. E tá deixando muito. E a tendência é continuar. E obviamente que o torcedor começa a fazer uma pressão, os conselheiros, a diretoria começam a fazer uma pressão interna mesmo de, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. E São Paulo e Corinthians começaram a fazer isso há alguns anos, eles sempre fizeram, mas agora começou mais, o Corinthians trazendo Memphis e trazendo muitos jogadores, o Thales Magno, que foi caro, que nem, por sinal, nem tá jogando, Yuri Alberto, que são, né, bons jogadores. O São Paulo também, é Lucas, é Oscar, pagando salários astronômicos. Mas por que eles não dão um passo atrás e, pô, vamos administrar, né? A gente precisa administrar, vamos fazer um time barato, pagar as dívidas, porque o Palmeiras está ganhando título toda hora. E tá toda hora, quando não ganha título, bate na trave. E o que acontece? A pressão é tão grande que eles se obrigam a fazer grandes investimentos. E aí, basicamente, fazendo uma analogia, é como se na mesma rua tivessem 3 famílias, eu não vou nem pôr o Santos, que o Santos está muito mal, tivessem 3 famílias e de repente um vizinho, que é um dos caras, né, que é o Palmeiras, comprasse um baita carro, né, e daqui a pouco aparecesse com uma baita moto, e daqui a pouco aparecesse com um baita relógio, fazer essa analogia. E os outros 2 vizinhos que moram na mesma rua estão com nome sujo, devendo cartão de crédito, estão com as contas no negativo, e eles começam a olhar esse vizinho, que, né, na analogia é o Palmeiras, e, pô, cara, não, a gente não pode ficar pra trás, mas aí, pô, eu tô sem dinheiro, meu cartão de crédito tá estourado, meu nome tá sujo, o que a gente vai fazer? Cara, a gente não pode ficar pra trás, não, aqui em casa estão botando pressão em mim, bora, vamos fazer o quê? Empréstimo, faz empréstimo, mas como vai pagar? Não sei, mas a gente precisa dar uma resposta. Aí o cara vai lá e põe um carro bom, põe uma moto boa, só que ele até consegue fazer isso, né? Coisa que o Corinthians e o São Paulo conseguem. Traz Oscar, traz Lucas, traz Memphis, traz Yuri, sem poder, mas eles fazem. Só que é o seguinte, arrisca tudo, né? Arrisca tudo, põe muito dinheiro sem ter, por pressão, porque o seu rival tá voando, e eles não aguentam mais isso. E aí começam a gastar demais, só que é uma ilusão, né?
Porque você gasta, igual o São Paulo gastou muito, ganhou a Copa do Brasil lá atrás, adiantou do que nada, cara. Não adiantou nada. Fez um time caro, não conseguiu pagar, não diminuiu a dívida, pelo contrário, aumentou. O Corinthians nem se fala, não ganhou nada nos últimos anos de título de grande importância. O São Paulo ainda ganhou a Copa do Brasil, né? O Corinthians não. Então eles estão investindo muito pra dar uma resposta pra torcida, principalmente. Ó, o Palmeiras tá voando lá, mas nós vamos conseguir. Teve até uma frase, né, acho que do Augusto Melo, né? Ou um diretor do Corinthians, quando começou o mandato dele, falou: acabou a brincadeira. Corinthians novamente protagonista em 2000 e sei lá quando. E isso é muito fruto do Palmeiras, cara. Então o Palmeiras de tabela tá atrapalhando todo mundo. Tá construindo um presente vitorioso, um futuro que provavelmente será muito vitorioso, e de tabela tá falindo São Paulo e Corinthians, tá deixando eles cada vez mais endividados. E aí na analogia, você faz um empréstimo, você até consegue competir, porque às vezes, o São Paulo, né, até trava bons duelos com o Palmeiras, o Corinthians conseguiu, né, tirar o Palmeiras da Copa do Brasil, ganhou o Paulista, mas no fundo, lá no fim, não se sustenta, cara. Porque você está gastando muito dinheiro só para dar uma resposta para a torcida. Ó, tá aqui, ó, um grande jogador, ó, tá aqui um ídolo. Mas não adianta nada. No fim, não se faz um grande time só com um jogador, que eles fazem um investimento estratosférico, com um, ou com dois, ou com três. É trabalho de anos, é usar a base, é manter o mesmo treinador, é montar um elenco pensando em todas as posições, coisa que eles não estão conseguindo fazer, e que continue assim, e que o Palmeiras, né, tá bem nas duas competições. Se ganhar mais um título, é mais pressão. Aí ano que vem é outra resposta que eles têm que dar. Ou você acha que ano que vem São Paulo e Corinthians vão poder vir à imprensa e falar assim: olha, corte de gastos, vamos fazer um time muito barato, porque precisamos ter 2 ou 3 anos de economia para, né, se equilibrar financeiramente? É óbvio que não, né? Ano que vem, se o Palmeiras ganhar, piorou. Algum título importante, piorou. Aí ano que vem eles vão mais um empréstimo, algum ali conchavo com algum empresário, pô, te dou 60% do meu jogador da base aqui, traz tal jogador para mim. E cada vez mais o sucesso do Palmeiras é como uma âncora em São Paulo e Corinthians, que cada vez vai afundando mais em suas dívidas, e isso é ótimo para nós. Creio que tanto no Brasil quanto no futebol paulista, o Palmeiras, junto com o Flamengo, agora um pouco o Botafogo, né, que esse ano tá mal, vai continuar reinando e deixando os rivais para trás. E sobre a imprensa, né, hoje eu tive curiosidade, eu já disse em outro vídeo que eu não gosto desses programas esportivos da maioria, né, na Band, lá, na ESPN, que para mim é mais programa de humor do que propriamente falar de futebol. É humor. Hoje eu tava assistindo a ESPN, eles levaram um humorista lá. Nada contra o humorista, eu até gosto, acho ele bem legal, mas eles falam de futebol na pura brincadeira, na pura palhaçada. E eu pensei, né, pô, ontem o Flamengo, né, não passou ali, ó, no último fio de cabelo, e o discurso continua o mesmo. Não, o Flamengo já tá na final, o Flamengo é um grande time. Então, né, dando algumas elogiadas no Palmeiras, mas você vê que continua aquela coisa assim, tudo bem, não é o Flamengo em si dessa vez, né, é a imprensa, mas é muito engraçado ver como é o comportamento da imprensa, né, daqui do Brasil. É impressionante como eles não arredam o pé, eles realmente são bem clubistas mesmo, ele põe a camisa. Eu acho que tem muito a ver com o Flamengo, tem muito torcedor e a gente precisa falar bem para manter a audiência. Então é muito curioso e é muito, né, até tosco, né, o jeito que eles levam e comentam o futebol. Eu sinceramente não sei o que vocês pensam, quero muito saber. Deixe no seu comentário aqui o que vocês acham, que realmente os programas esportivos tem algum que se salva. Eu tenho curiosidade para saber de vocês. Qual o que vocês falam? Lucas, esse aqui a gente assiste, realmente eles falam de futebol sem clubismo nenhum. Me falem, me apresentem, que eu quero muito descobrir algum, porque até agora eu assisto os programas e não consigo encontrar. É isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Até o próximo vídeo. Deixe sua opinião aqui que eu vou responder todos. Valeu, um abraço.